O Médio Oriente transformou-se num autêntico barril de pólvora à beira de uma detonação apocalíptica. Assistimos em tempo real a uma mobilização bélica de uma magnitude e brutalidade sufocantes nesta zona do globo. Washington está a despejar praticamente toda a sua máquina de guerra na arena do Médio Oriente, enquanto as forças iranianas colocam a sua armada naval, os seus mísseis balísticos e infindáveis enxames de drones em alerta máximo de carnificina. Neste preciso momento, o epicentro letal desta tempestade foca-se no Golfo de Omã. É neste tabuleiro de xadrez estratégico que se prepara para desenrolar a crise geopolítica e militar mais devastadora dos últimos 100 anos. O que vos vou revelar a seguir não é um mero braço de ferro diplomático entre duas bandeiras. São, na verdade, os compassos de espera de uma guerra total, uma campanha de aniquilação desenfreada que se poderá arrastar por semanas ou até meses de puro terror. A forma como este dominó tático vai colapsar vai deixar-vos num absoluto estado de choque. E o nível de violência letal com que cada nação planeia pulverizar a outra é simplesmente aterrador. De acordo com a Axios, os relatórios restritos da inteligência israelita pintam um cenário infernal. Um conflito aberto entre as superpotências americanas e iranianas pode estourar a qualquer instante, numa questão de meros dias. A escala letal desta ameaça já rompeu todos os gráficos de perigo conhecidos. Como prova irrefutável disso, os altos comandos europeus acionaram as sirenes de pânico, enviando apelos desesperados de fuga aos seus cidadãos presos no território iraniano. O primeiro-ministro polaco Donald Tusk não perdeu tempo e emitiu uma ordem de evacuação relâmpago, exigindo a retirada imediata de todos os seus compatriotas do Irão. O aviso alarmante do líder da Polônia fez disparar ondas de choque e pura ansiedade de uma ponta a outra do planeta. Com uma crueza arrepiante, alertou que a janela de fuga do Irão poderia fechar-se para sempre num curto espaço de escassas horas, selando o destino de quem ficasse para trás. Numa reação em cadeia fulminante, a França e a Alemanha alinharam na mesma manobra drástica, ordenando ao seu povo que fugisse daquela zona de fogo cruzado sem olhar para trás. Subitamente, o tênue equilíbrio global cambaleou, empurrando o mundo inteiro para a beira do precipício de um colapso geopolítico total. As chamas deste pânico foram ainda mais encharcadas com combustível de ameaças incendiárias e brutais, trocadas diretamente entre os gabinetes de Washington e Teherão. O líder supremo iraniano Ali Khamenei puxou dos galões e fez uma promessa mortífera: transformar os formidáveis porta-aviões da Marinha Americana em autênticos cemitérios de aço no fundo do mar. No meio deste caos e fumo, o relógio prossegue a sua contagem decrescente e implacável em direção a uma linha vermelha fatal. O tempo concedido pelo ultimato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, referente ao complexo pacto nuclear iraniano, está a segundos de expirar. E todos nós sabemos o peso das profecias estratégicas que Donald Trump foi semeando de forma fria e calculista ao longo da última década. A sua mensagem tem sido cristalina: forjar acordos e paz reais com Teherão é pisar um campo minado, e qualquer deslize resulta inexoravelmente num banho de sangue. Esta postura agressiva escancarou o verdadeiro plano americano: uma mão estendida na via diplomática, mas a outra rigidamente apertada no gatilho, pronta para uma obliteração militar. Não é de espantar que as negociações críticas de Genebra, ocorridas a 17 de fevereiro, tenham afundado num abismo absoluto sem um único ponto de acordo. A cada minuto de silêncio que escorre na ampulheta, a probabilidade da força militar entrar em ação ganha um contorno assustadoramente real. Os analistas militares de topo são unânimes: se o martelo do exército americano cair sobre o Irão, a escala de destruição será um cataclismo sem qualquer precedente na história militar moderna. Esta teia tática no terreno já acordou os grandes leviatãs dos oceanos, as suas colossais frotas de porta-aviões. Contudo, o arsenal bélico enviado vai muito além disso, englobando caças furtivos de supremacia, bombardeiros pesados, enxames de mísseis de cruzeiro, artilharia tática ATACMS, os cirúrgicos mísseis AMRAAM,
e as implacáveis e monstruosas bombas anti-bunker GBU-57. Esta brutal acumulação de músculo armado do Pentágono já superou qualquer destacamento militar visto na face da Terra, desde a violenta tempestade do deserto no Iraque, no ano de 2003. Mas vamos vestir a farda de estratega e mergulhar a fundo nas trincheiras e fronteiras deste mapa bélico. A previsão no calendário do Pentágono gela o sangue. A expectativa é que até meados de março, toda a formidável engrenagem militar norte-americana esteja ancorada e pronta a abrir as portas do inferno no Médio Oriente. E as autênticas joias da coroa deste estrangulamento geográfico são, inegavelmente, os imponentes mastodontes marítimos. A Força de Intervenção Rápida, encabeçada pelo navio de guerra USS Abraham Lincoln, já patrulha as águas sombrias do Mar da Arábia há sensivelmente 4 semanas de vigília constante. No entanto, a alta cúpula militar americana considerou que uma única fortaleza navegante não seria suficiente para estancar a fúria que aí vem. O formidável e implacável USS Gerald R. Ford abriu caminho através do Estreito de Gibraltar, projetando a sua sombra esmagadora pelo coração do mar Mediterrâneo. A manobra em pinça dos americanos revelou um plano asfixiante. Lançar um cerco naval duplo com 2 porta-aviões monstruosos ancorados a curtas milhas do litoral iraniano. E sabem qual é o detalhe estratégico mais arrepiante desta operação? Isto é apenas o que flutua à superfície e reflete no radar da costa. O verdadeiro punho de ferro americano, projetado para dizimar a região, envolve forças táticas muito mais assombrosas do que um par de porta-aviões isolados no horizonte. Frotas densas e avassaladoras e mortíferos caças F-15 receberam ordens de deslocamento direto para a linha da morte. Uma muralha blindada antimíssil, composta por impenetráveis baterias Patriot e radares com precisão ocular cirúrgica, foi cravada no asfalto em brasa da base aérea de Al-Udeid, em pleno Catar. A inteligência a vazar na imprensa não esconde a monstruosidade logística. Pelo menos 18 predadores dos céus de quinta geração, F-35, alinharam-se com 6 caças de ruptura eletrônica e a 18G nas pistas da base aérea de Muvafaq Salti, em território da Jordânia. A telemetria não mente. E todos os relatórios apontam na mesma direção claustrofóbica. O alcatrão desta infraestrutura jordana suporta neste preciso momento uma frota colossal de aeronaves de destruição, que supera o triplo da sua capacidade instalada em tempo de paz. Por cima dos nossos olhares invisíveis, a teia gigantesca de operações e reabastecimento logístico nos céus adquiriu proporções de um iminente dia do juízo final. Corre a boca pequena que a colossal base aérea Príncipe Sultan, em solo saudita, agora abriga 13 imponentes aviões-tanque KC-135. Além de uma verdadeira fortaleza voadora de alerta antecipado, o Boeing 3GAW ACS e uma frota pesada de 5 cargueiros C-130 Hércules. Mais a oeste, a instalação militar de Souda, na paradisíaca ilha grega de Creta, foi literalmente abarrotada com outras unidades de reabastecimento, KC-135, transformando-se no centro nervoso logístico definitivo para orquestrar a supremacia aérea americana na região. Como tentáculos de aço se estendendo pelas profundezas do continente europeu, os radares já captaram múltiplos gigantes de reabastecimento aterrissando freneticamente no aeroporto de Sofia, na Bulgária. Uma manobra clara que expõe uma mobilização bélica americana de proporções épicas varrendo a Europa. Pare e analise o tabuleiro. Não é um cenário absolutamente aterrorizante e que cheira a tragédia iminente para a República Islâmica? O arsenal aéreo de ataque despachado por Washington para o teatro de operações já ultrapassou a assustadora marca de 50 caças. Estamos falando de um enxame com mais de 85 aviões-tanque, apoiados por uma ponte aérea insana, que já executou mais de 170 voos de carga, despejando montanhas de munição e equipamentos de ponta. Nas águas escuras da região, uma armada implacável com mais de 12 navios de guerra, liderada pelos temíveis contra-torpedeiros da classe Ali Burke, navega em prontidão letal, com silos entupidos de mísseis de cruzeiro Tomahawk e escudos antimísseis balísticos ativados. O nível dessa escalada é monstruoso.
Algo surreal até mesmo para os padrões astronômicos da superpotência mais letal do planeta. O que se desenha no horizonte é uma máquina de triturar exércitos que aniquila, em escala e poder de fogo, todos os recursos combinados das nações locais. Na prática, o Pentágono colocou um alvo gigante nas costas de Teherã, apontando 33% de todo o seu poderio naval global diretamente para a garganta iraniana. Diante dessa invasão silenciosa e esmagadora no Oriente Médio, você acha que os ayatolás estão apenas assistindo de camarote? De jeito nenhum. Do outro lado da trincheira, a resposta do regime revela um xadrez militar igualmente sombrio e arrepiante. As tropas de choque da Guarda Revolucionária acionaram o alerta vermelho, orquestrando simulações de guerra colossais, bem na artéria global do Estreito de Hormuz, afiando as garras para o iminente apocalipse tático que se aproxima. E preste muita atenção! Os persas não marcharão sozinhos para esse banho de sangue. O comandante naval, almirante Hassan Maksudlo, jogou as cartas na mesa ao proclamar o início de manobras de frota conjuntas. Ao lado da força-tarefa de Vladimir Putin no Mar de Omã, um recado amargo contra qualquer tentativa de dominação unilateral. E uma tática audaciosa para blindar o tráfego mercante sob a mira de ameaças invisíveis. Foi uma demonstração de pura força bruta. O colossal cruzador russo Varyag, escoltado pelo gigante caçador de submarinos Almirante Tributs, além de uma corveta letal e um petroleiro de apoio, invadiram as docas de Bandarabas. Num piscar de olhos, os esquadrões de elite das Forças Especiais Marítimas de ambas as nações já estavam cruzando chumbo em simulações de resgate e retomada hostil de uma embarcação sequestrada no Golfo de Omã. Essa parceria tática injetou uma falsa sensação de invencibilidade na cúpula de Teherã. Mas, estrategicamente, o Kremlin fechou a boca sobre qualquer compromisso bélico real após o fim dos exercícios. É um sinal de fumaça cristalino. Se os mísseis começarem a voar, os russos cruzarão os braços e deixarão o aliado queimar sozinho. Essa armadilha psicológica é a chave de ouro para decifrar a verdadeira e calculista doutrina geopolítica de Moscou. Mas guarde essa informação, pois as engrenagens dessa traição ficarão absurdamente óbvias no desenrolar desta análise. Seduzidos pela ilusão de ter não apenas o urso, mas também o dragão de Pequim na sua retaguarda, os generais iranianos abraçaram a radicalização absoluta. Relatórios sussurram nos corredores do poder que a inteligência chinesa abriu suas arcas secretas de espionagem, fornecendo varredura orbital e rastreamento de satélite de precisão milimétrica em tempo real. O objetivo? Transformar cada barraca e blindado americano no deserto em um alvo iluminado para as baterias de mísseis do Irã. Mesmo que o Pentágono não admita oficialmente, a avalanche de imagens vazadas e relatórios classificados, que inundam as redes obscuras da internet, não deixa dúvida sobre o cordão umbilical de dados militares entre a China e a nação persa. Enquanto os fantasmas das forças especiais americanas rascunham operações negras sob o radar, os olhos eletrônicos de Pequim no espaço já teriam, supostamente, rasgado o véu de sigilo Yankee, entregando de bandeja as coordenadas exatas dos caças de quinta geração F-35 e dos jatos de guerra eletrônica Growler, escondidos na Jordânia. Essa brecha de segurança monumental multiplica exponencialmente a letalidade de um eventual ataque preventivo liderado por Teherã. E as sombras desse jogo de espionagem escondem segredos ainda mais macabros e profundos. Há fortes indícios de que o olho vigilante dos satélites de Pequim rastreou de forma implacável a posição de 13 aviões-tanque da Força Aérea Americana, estacionados em solo saudita, juntamente com o sistema de alerta AWACS e 5 aviões de carga, acompanhando cada movimento de forma milimétrica e ininterrupta. Em simultâneo, ecoam rumores sombrios sobre a frota naval chinesa a patrulhar as águas tenebrosas do Golfo. Relatórios que ainda carecem de confirmação oficial apontam que a 48ª Força-Tarefa de Escolta da Marinha de Guerra da China, armada com os temíveis contratorpedeiros Plan Tangshan, Plan Daking e Plan Taihu, rasgava as ondas numa rota direta para território iraniano. Não será este o prenúncio de que Pequim poderá ser o escudo de Teherã num eventual cenário de guerra total? Contudo,
o líder do Irão tem uma visão radicalmente diferente. Masoud Pezeshkian deixou escapar uma confissão absolutamente reveladora sobre os chineses. Vocês imploram a Pequim por injeções de capital. Esperava-se que os asiáticos despejassem fortunas neste preciso momento, mas a realidade é nua e crua. O dinheiro simplesmente não vai chegar. Se alguém está desesperado por esses fundos, que vá lá buscá-los com as próprias mãos. Acham mesmo que a nação que corta as torneiras financeiras seria louca o suficiente para mergulhar de cabeça num banho de sangue entre os Estados Unidos e o Irão? A elite do poder em Teherão já deve ter decifrado esta mensagem nas entrelinhas, desencadeando um nível de fortificação de segurança absolutamente frenético. Com a amarga certeza de que foram deixados à própria sorte tanto por Moscovo como por Pequim, o regime dos ayatolás orquestrou uma operação colossal para enterrar e camuflar os seus complexos atômicos mais secretos. As fotografias orbitais mais recentes destas bases de pesquisa nuclear são de gelar o sangue nas veias, erguendo-se como o presságio inegável de uma tempestade devastadora que se aproxima. Imagens espaciais captadas em fevereiro de 2026 revelam que os iranianos ergueram uma autêntica fortaleza de betão armado, uma espécie de sarcófago gigante, sobre a nova base de Talegan 2, no coração do complexo militar de Parchim, enterrando tudo sob toneladas de terra. Este movimento está longe de ser um mero procedimento padrão de defesa. Com base nas análises táticas do Instituto de Ciência e Segurança Internacional, este bastião esconde um tanque de contenção para altos explosivos, uma peça fundamental no terrível xadrez da criação de armamento atômico. Como se não bastasse, todos os portões que dão acesso às artérias subterrâneas. No megacomplexo de Isfahan, foram literalmente engolidos por montanhas de entulho e terra. Paralelamente, as barricadas nas cavernas da Montanha Carcas, nos arredores de Natanz, estão a ser blindadas a uma velocidade vertiginosa e sem paralelo. Chegados a esse ponto crítico, o tabuleiro de xadrez já tem as peças perfeitamente alinhadas para o primeiro estrondo de um embate iminente. O Pentágono já colocou estes santuários nucleares no topo da sua lista de caça. Do outro lado das trincheiras, Teherão parece estar a armar uma armadilha militar, forçando a máquina de guerra de Washington a antecipar a sua ofensiva, ao transformar estas zonas em bunkers quase inexpugnáveis. A mira está cravada, sem qualquer margem para dúvidas, nos berços atômicos e nos arsenais de mísseis balísticos da nação persa. E é neste exato milissegundo que o mundo inteiro suspende a respiração. Prestem muita atenção e aproximem-se, pois acabamos de mergulhar num ponto sem retorno, onde o equilíbrio geopolítico de toda a região pode ser desfeito em cinzas. Imaginem um cenário onde a diplomacia morre e os Estados Unidos dão a ordem fatal para atacar. O arsenal convencional não faria mais do que arranhar a superfície destes colossos subterrâneos. Para este nível de aniquilação, os fantasmas dos céus, os bombardeiros invisíveis B-2 Spirit, seriam os predadores escolhidos para rasgar a noite na linha da frente. Levantando voo, diretamente da base aérea de Whiteman, estes titãs furtivos teriam o caminho livre para despejar a sua fúria sobre os covis subterrâneos iranianos, lançando as temíveis bombas GBU-57 de penetração massiva, desenhadas especificamente para esmagar bunkers profundos. A escolha destes monstros de destruição não é uma mera coincidência tática. Estamos a falar de projéteis criados para rasgar a crosta terrestre, pulverizando 60 metros de betão ultra-resistente ou 200 pés de rocha maciça antes da ignição. O alvo primordial na lista negra será com toda certeza a base fortificada de Fordol. Mas como este complexo se encontra escondido entre 80 a 100 metros nas entranhas da Terra, nos arredores de Qom, o impacto de uma única ogiva destas seria irrelevante contra esta fortaleza abissal. A estratégia exigirá que entre 2 a 6 destas bombas de perfuração massiva atinjam exatamente o mesmo buraco de forma cirúrgica e sequencial. Apenas essa tempestade de fogo no subsolo poderá aniquilar as centrífugas e paralisar de vez a máquina de enriquecimento nuclear de Fordol. Em um cenário de conflito bélico iminente,
O complexo de enriquecimento de Natanz seria varrido do mapa simultaneamente a Fordow. Graças ao poderio de perfuração devastador do arsenal norte-americano, as galerias subterrâneas dessa instalação seriam estilhaçadas, reduzindo as centrífugas a um monte de sucata inútil. O centro de conversão de combustível de Isfahan entra na mira como um alvo fatal, mesmo com seus túneis blindados sob toneladas de terra. Trata-se de um polo estratégico vital na engrenagem de produção de material radioativo iraniano. Por essa razão, caso Washington veja as vias diplomáticas com o Irã desmoronarem, e se os acordos virarem poeira, o mundo assistirá a uma chuva apocalíptica de bombas anti-bunker, obliterando essa infraestrutura. O formidável complexo militar de Pashin, famoso por seus testes nucleares, e as instalações de Talegan II não escapariam da fúria implacável das GBU-57. Por mais que as bocas desses túneis estejam fortificadas com concreto maciço, esses projéteis massivos têm a capacidade brutal de esmagar as entradas e carbonizar os tanques de alta contenção nas profundezas. Mas será que o Irã cruzaria os braços enquanto os Estados Unidos despejam fogo dos céus? É evidente que Teherã não engoliria uma investida americana em um silêncio passivo. Acontece que, se o tio Sam desferir esse golpe letal inicial, a janela de retaliação iraniana seria estrangulada a meras horas de agonia. Contra a máquina de guerra mais colossal e mortífera do planeta, Teherã teria, na prática, instantes cruciais para respirar. A República Islâmica, por sua vez, jura de pé juntos que revidaria um ataque Yankee com uma fúria fulminante, atacando por múltiplos flancos, em uma contraofensiva aterrorizante. Mas de onde vêm os dentes dessa ameaça de vingança avassaladora? No segundo em que as primeiras ogivas americanas tocarem o solo, o Irã engatilharia sua devastadora força de mísseis balísticos. Projéteis Segil-2, ostentando um alcance aterrador de 2.000 quilômetros, rasgariam os céus para aniquilar diretamente as bases americanas. Na sequência, o pesadelo continuaria com as ogivas Khaibar, projetadas para pulverizar alvos estratégicos com uma precisão cirúrgica e letal. E, na cartada mais sanguinária de todas, a artilharia pesada dos mísseis Khorramshahr-4 poderia mirar impiedosamente as instalações dos Estados Unidos na Arábia Saudita, devastando a base aérea Príncipe Sultão, que atua como o coração logístico das frotas americanas. No papel, soa como um plano de gelar o sangue, não é mesmo? Porém, colocar essa teoria do apocalipse em prática é um desafio titânico. Isso se deve ao fato de que o escudo de proteção dos porta-aviões e contra-torpedeiros americanos contra o enxame aéreo iraniano e demais forças no Oriente Médio se escora em uma arquitetura de defesa antiaérea fortificada em múltiplas camadas. É uma teia tecnológica formidável que rastreia, trava a mira e desintegra qualquer ameaça invisível. Sejam mísseis balísticos colossais como o Segil-2 ou o Khaibar, sejam cruzeiros mortais e nuvens asfixiantes e drones como o Shahed-136. O Pentágono blindou esse perímetro instalando contra-torpedeiros com o sistema Aegis, baterias monstruosas de Patriot e THAAD, além de caças de superioridade aérea na região. Para coroar a defesa, mais de 12 contra-torpedeiros da classe Arleigh Burke e cruzadores da classe Ticonderoga patrulhando aquelas águas, estão armados até os dentes com a rede Aegis. Esse formidável arsenal oferece um cinturão de radares implacáveis e controle letal de disparos, capaz de abater em pleno voo os mísseis balísticos antinávio iranianos, como o Khalid Fars, e destroçar suas matilhas de drones. Os radares SPY-1, espreitando a mais de 300 quilômetros de distância, farejam o perigo muito antes do impacto, enquanto os mísseis SM-6, cobrindo cerca de 370 quilômetros, estraçalham tanto projéteis balísticos quanto de cruzeiro. Já os interceptadores SM-3
agem como ceifadores no limite da atmosfera, expurgando ameaças balísticas de grande altitude. Quando o assunto são os enxames de zangões assassinos, mesmo com a impressionante capacidade do sistema de suportar saturação massiva, os jatos EA-18G Growler, embarcados, mergulham para fritar os circuitos inimigos com uma enxurrada de contramedidas eletrônicas. Se uma investida iraniana lançar mais de 100 drones simultâneos e secar os silos de mísseis do sistema Aegis, a blindagem multicamadas se manteria de pé, escudada pelo fogo de cobertura dos contratorpedeiros de apoio posicionados na retaguarda. A margem de triunfo é esmagadora. Estamos falando de uma taxa de êxito brutal, orbitando entre 70% e 80%. A segunda carta na manga de Washington é uma jogada de mestre: transformar sua formidável muralha antiaérea em uma coleira para a região, asfixiando os céus e garantindo a supremacia absoluta do espaço aéreo. A grande incógnita estratégica agora é: qual será a coreografia tática para o Pentágono cravar essa dominação no tabuleiro atual? A resposta começa nas sombras. Muito além da furtividade fantasmagórica dos bombardeiros B-2 Spirit. Imagine os convéses dos porta-aviões USS Abraham Lincoln e USS Gerald R. Ford cuspindo fogo, catapultando caças F-35C Lightning II diretamente para o olho do furacão. A missão deles? Rasgar os céus, trucidar qualquer resistência inimiga e cegar por completo os escudos antiaéreos iranianos. Como predadores implacáveis, os F-22 Raptor saltariam da base aérea de Muvafak Salt, na Jordânia, para iniciar a caçada mortal. O alvo prioritário desses raptores de metal é um só: pulverizar as temidas baterias S-300 e varrer do mapa toda a infraestrutura defensiva de Teherã. Enquanto isso, operando nos bastidores de uma guerra invisível, as bestas eletrônicas EA-18G Growler inundariam os radares e as frequências inimigas com caos eletromagnético puro, tecendo assim uma impenetrável cortina de fumaça digital que blinda os esquadrões de ataque aliados. No exato momento em que as águas se abrissem sob o rugido dos contratorpedeiros classe Arleigh Burke, uma tempestade letal de mísseis de cruzeiro Tomahawk seria vomitada contra alvos já cravados no mapa. Cada um desses golpes cirúrgicos é vital para decapitar o cérebro das operações inimigas, os centros de comando e controle de alta patente. O inferno desceria sem piedade sobre a base Imam Ali da Guarda Revolucionária, em Khorramabad, e engoliria os complexos bélicos aninhados perto de Qom. Tudo isso com um objetivo sangrento: aniquilar a capacidade de retaliação e secar impiedosamente os estoques de mísseis do inimigo. Analisando a colossal máquina de guerra montada no Oriente Médio, o poderio americano não só assusta, como tem o músculo exato para executar esse massacre coreografado. Mas não se iluda: as águas calmas enganam, e a frota naval estadunidense estará navegando às cegas por um verdadeiro campo minado flutuante. A República Islâmica esconde nas sombras um pesadelo tático muito mais aterrorizante do que o mero disparo de mísseis balísticos. Estamos falando de milícias marítimas vorazes, um enxame de pequenas embarcações operando no caos anárquico provocado por esquadrilhas de drones suicidas. Como vespas furiosas, lanchas de ataque rápido da classe Paycap cercariam os gigantes americanos, sufocando os contratorpedeiros com táticas de saturação kamikaze para forçar um ponto cego letal. O resultado desse pandemônio tático? Uma paralisia na linha de frente que poderia engasgar ou até abortar brutalmente o lançamento aéreo, transformando as gigantescas pistas de decolagem dos porta-aviões em armadilhas de aço completamente inúteis. Como golpe de misericórdia nesse cenário dantesco, o céu ameaçaria desabar com os brutais mísseis balísticos antinavio Khalid Fars, rasgando a atmosfera rumo aos cascos das embarcações dos Estados Unidos. É bem verdade que a famosa imprecisão dessas armas pode fazê-las passar longe da mosca do alvo na maior parte das vezes. Contudo, o impacto psicológico de toneladas de explosivos caindo do espaço é devastador, espalhando o terror mais primitivo e o pânico absoluto entre as tripulações sitiadas. Até este exato momento, dissecamos o poder de fogo bruto e as cartas mortais que cada potência guarda na manga para esse apocalipse iminente, mapeando também os calcanhares de Aquiles
e as vantagens colossais que desenham a fina fronteira entre a glória e o túmulo no campo de batalha. O verdadeiro barril de pólvora, no entanto, é que as labaredas desse confronto ameaçam engolir muito mais do que apenas Washington e Teherã. Se a águia americana insistir em apertar o gatilho, um efeito dominó de alerta máximo poderá detonar uma guerra regional de proporções incontroláveis. As aves de rapina furtivas, os formidáveis F-35 ejetados das entranhas do USS Gerald R. Ford, juntamente com um banho de sangue proporcionado pelos mísseis Tomahawk sobre as fábricas e drones da Guarda Revolucionária, correm o risco de parecer uma mera escaramuça para a voracidade estratégica da gestão Trump. A escala dessa vingança americana está desenhada para ser titânica, colocando o gigantesco complexo de mísseis do sul de Shiraz na mira direta de aniquilação, além de projetar a sombra da morte sobre os bunkers cravados em Qom e as colmeias industriais que fabricam drones nos vales de Shahrud. É exatamente por causa da magnitude dessa ameaça que o alto comando implorou para libertar os apocalípticos bombardeiros B-52 diretamente da ilha fortaleza de Diego Garcia. O grande plano tático? Um bombardeio em tapete de escala faraônica, orquestrado para reduzir absolutamente toda a espinha dorsal militar do Irã a um cemitério de cinzas e aço retorcido. Mas foi exatamente no calor dessas articulações que uma rachadura diplomática profunda abalou as fundações da Aliança Ocidental. Rumores fortes dos bastidores revelam que o governo britânico bateu o pé, sabotando os planos de Trump ao vetar o uso do solo sagrado de Diego Garcia e das pistas da Reave Fairford contra o regime persa. Contudo, se a diplomacia ceder e a máquina militar dos Estados Unidos conseguir arremessar suas fortalezas voadoras a partir do Oceano Índico, estaríamos encarando o apocalipse na Terra. A carnificina e a letalidade do assalto transcenderiam o limiar do realismo tático, ganhando feições mitológicas. O foco das monstruosas bombas perfurantes GBU-57 que sobraram seria um só: trucidar de vez o coração nuclear do país. Cobertos e amparados por uma força armada que detém os céus em suas garras, os labirintos subterrâneos extremamente protegidos de Talegan II e Parchim seriam impiedosamente esmagados, transformando-se em sepulturas radioativas de concreto. A grande armadilha logística, contudo, é a exaustão. O Pentágono precisaria lançar uma procissão ininterrupta de esquadrões suicidas de repetição para garantir que cada centímetro desses túneis virasse poeira. O mortífero F-22 Raptor faria festa num teatro de operações como este. E se o gigante americano atirar todo o seu peso para asfixiar o regime iraniano contra a parede, a vitória não passará de uma questão de calendário. Apenas um detalhe sombrio escapa: o regime de Teherã não é do tipo que sangra sem morder de volta, e a resposta brutal já estaria em curso antes mesmo da poeira abaixar. Suspiros vindos das sombras dos serviços de inteligência, ainda sem confirmação oficial, apontam uma métrica arrepiante. O exército de chão do Ayatollah já teria enfileirado uma massa aterradora de quase 1 milhão de combatentes prontos para o abate. Nos últimos dias, com a convocação desesperada de tropas da reserva, as trincheiras digitais entraram em ebulição, com o rumor de que Teherã armou 800 mil combatentes em prontidão máxima para a guerra. Mais do que isso, a República Islâmica já avisou: não pensará duas vezes antes de liberar o caos de sua força de combate assimétrica. E que armamento invisível é esse? Basta olharmos para o inferno deflagrado nas águas do Mar Vermelho. A partir do Iêmen, os rebeldes hutis mantêm os gigantes de aço americanos sob a mira implacável de mísseis balísticos e dos temidos drones suicidas Shahed. Olhando para o norte, a partir do Líbano, o Hezbollah ergue-se como uma lâmina apontada diretamente para a jugular de Washington. Já no flanco oriental, as implacáveis milícias no Iraque completam esse cerco sufocante. Em um cenário apocalíptico de chuvas de foguetes cruzando os céus em fogo cruzado, o imponente escudo antimísseis americano, municiado com baterias Patriot e THAAD, conseguiria desintegrar a ofensiva desses agrupamentos irregulares e letais. Mesmo assim, a matemática da guerra é cruel.
alguns projéteis rasgariam esse domo de proteção, detonando inevitavelmente a base estratégica de Al-Udeid no Catar e as instalações de Muwafaq Salt, em solo jordaniano. O perigo é latente, mas contido, pois a formidável máquina de guerra dos Estados Unidos blindou o Oriente Médio quase que de forma impenetrável. Justamente por isso, jogar apenas esses peões no tabuleiro não trará a vitória ao regime dos ayatolás. E, sejamos francos, o alto comando militar do Irã sabe perfeitamente disso. A assimetria é brutal. O arsenal persa não passa de uma sombra frente ao poderio titânico de Washington. Por outro lado, a liderança em Teherã tem plena consciência de que não pode depositar sua salvação nas mãos de Moscou ou de Pequim. É exatamente nesse vácuo que o Irã saca sua arma secreta, a cartada apocalíptica capaz de paralisar a economia do planeta. Um campo minado sorrateiro, supostamente plantado no Estreito de Hormuz, transformaria a travessia de superpetroleiros em uma verdadeira roleta russa. Se essa artéria vital for estrangulada, as engrenagens de energia do globo sofrerão um colapso imediato e devastador. E o Irã está disposto a caminhar à beira do abismo. Não se esqueça de que, no ápice do pânico global, a cúpula do regime já disparou blefes ameaçando travar os portões de Hormuz, instaurando o terror, mesmo que temporariamente. Só que a retaliação americana a um ataque dessa magnitude viria com uma fúria avassaladora e sem precedentes. Para o Pentágono, assistir ao Oriente Médio engatilhar uma paralisação logística mundial é um cenário completamente inadmissível. Ironicamente, brincar com o fechamento do estreito é um pesadelo tático até mesmo para Pequim e Moscou, os supostos grandes parceiros de Teherã. O Estreito de Hormuz é nada menos que o coração pulsante de todo o comércio de energia da Terra. Imagine a magnitude. Uma torrente diária de 20 a 21 milhões de barris de petróleo bruto e condensado escorre impiedosamente por essa estreita garganta oceânica. Estamos falando de uma montanha absurda, que vai de 7,3 a 7,7 bilhões de barris a cada 12 meses. Isso representa a captura de simplesmente 20 a 25% de todo o comércio marítimo do planeta. Para o dragão chinês, a dependência é letal. De 40% a 50% do seu ouro negro passa por lá. Pequim suga 15 milhões de barris diários dessa mesma veia. A necessidade russa desse corredor é muito menor, já que o urso devora suas próprias vastas reservas energéticas. Contudo, uma fatia crucial das artérias de exportação do gás russo também precisa navegar por essas mesmas águas turbulentas. Ou seja, tanto para a insaciável máquina industrial chinesa, quanto para o tesouro militar russo, uma aposta suicida iraniana que bloqueie Hormuz se traduziria em um massacre financeiro incalculável. O quadro tático revela uma ironia amarga. Tanto o arqui-inimigo americano quanto os dragões orientais, que Teherã julga aliados, agem como barricadas formidáveis para impedir que os iranianos incendeiem a passagem marítima. Além disso, os corredores escuros do xadrez geopolítico explicam por que essas duas nações evitam o conflito direto com os Estados Unidos. A Rússia sangra em sua guerra de exaustão na Ucrânia, enquanto a China vigia nervosamente a panela de pressão chamada Taiwan, com ambas as potências operando na corda bamba de suas próprias catástrofes iminentes, entrar em confronto bélico direto com os americanos para salvar um regime decadente em Teherã é a última jogada que tentariam. O fantasma de pacotes esmagadores de sanções econômicas americanas é uma guilhotina pronta para desabar. Russos e chineses já conhecem o sabor amargo do estrangulamento financeiro, que corrói e enfraquece brutalmente seus alicerces. Consequentemente, o espetáculo de força de Moscou na região se limitará a meros teatros navais inofensivos. Na mesma toada estratégica de contenção, o apoio de Pequim aos exércitos iranianos ficará confinado às sombras absolutas. Ataques silenciosos de cyberguerra e transferência clandestina de inteligência. Como exatamente esse barril de pólvora no Oriente Médio, que ameaça engolir os Estados Unidos e o Irã em uma guerra total, está prestes a explodir? É possível que estejamos prestes a ver a diplomacia ressurgir das cinzas, ancorada em bases de ferro. Mas que não fiquem dúvidas, sob esse cenário, os iranianos seriam arrastados para a mesa de assinaturas,
encurralados para abdicar de todo o seu arsenal nuclear. Caso a colossal máquina de guerra americana libere o seu plano de ataque, Teherã se verá absolutamente sem saída, caindo de joelhos. Como já cravamos no passado, nem mesmo o peso letal de Moscou e Pequim tem a força necessária para alterar o curso dessa tempestade iminente. Nenhuma dessas potências cometeria a insanidade de cruzar espadas com o exército americano, apenas para salvar a pele do regime iraniano. O fato é que o palco do Oriente Médio está fervendo, mergulhado em um dos capítulos geopolíticos mais críticos da nossa era. O tabuleiro de xadrez pode até virar de formas imprevisíveis, mas existe uma verdade inquestionável que paira no ar. As areias daquela região não conhecerão a paz tão cedo, e o estrondo das tensões ainda vai ecoar por um longo tempo. A grande pergunta tática agora é direcionada a você. Com todo esse cerco militar titânico, o Pentágono teria coragem real de apertar o botão e obliterar as instalações nucleares iranianas em um ataque frontal? Ou estaríamos assistindo apenas ao maior teatro de pressão psicológica e diplomática do século? Deixe a sua análise estratégica no campo de comentários. Não esqueça de confirmar o seu curtir e disparar o sino de notificações para continuar na nossa linha de frente. Esta é uma inteligência de combate trazida a você pela TGN.